falamos de calibração, e nós vamos começar hoje a nossa aula por índice. Por quê? Para a gente ter uma sequência para vocês conseguirem assimilar, para poder ter uma ideia daquilo, assim, porque o que eu falei para vocês, tudo é prática, tudo é novo, então é muito importante que vocês tenham, que vocês conseguem saber, tá? Entender o que a gente está falando. O levantamento epidemiológico, dando uma recapitulada, gente, nós vamos fazer o levantamento de como que está a condição bucal, tá? Da nossa população. Aqui nós vamos trabalhar, conforme eu já disse para vocês, nós trabalhamos em escolas, tá? Creches, aqui em Alfenas, a gente, os índices, normalmente nós trabalhamos, a gente avaliamos todas as faixas etárias, tá? Mas para vocês, nós vamos trabalhar em escolas, tá? Que eu vou levar vocês nas escolas, porque é onde o local de mais tem maior facilidade de acesso para nós, onde tem uma população, uma gama maior da população, que é onde nós podemos fazer essas avaliações. E nós, agora, no início, nós vamos fazer o índice da cárie dentária, tá? Nós vamos avaliar a cárie dentária. Todas as doenças da cavidade bucal, tá? São avaliadas, tá? Nós fazemos o índice de todas, mas que nós vamos trabalhar, vocês vão trabalhar com o índice da cárie dentária, certo? Nós trabalhamos a dentição decídua, o índice COD, tá? Com letra minúscula aqui, números de dentes cariados, extrações indicadas e obturados, e CPOD para dentição permanente. O COD é uma variação do CPOD para dentição decídua. Então, o CPOD, dentes cariados, perdidos e obturados, tá? Tem também as doenças periodontais, né, que eu vou passar para vocês aqui, vocês já devem ter visto também na periodontia no terceiro período com o professor Rodrigo, né? Vocês vão utilizar o índice CPI, que é o índice periodontal comunitário, nos levantamentos, quando nós vamos fazer a avaliação das doenças periodontais, nós utilizamos esse índice também, tá? O PIP, que é a perda de inserção periodontal, e o AG, os índices de alterações gengivais. E também, quando vai ter um levantamento de onde vai ser avaliado, repetindo, tá? Vamos avaliar os problemas de oclusão, gente, nós vamos avaliar, tá? A maloclusão é o índice de DAI da estética dental e o índice de maloclusão preconizado pela Organização Mundial da Saúde em 1987, tá? A fluorose, nós vamos ao índice de DIN, também preconizado pela Organização Mundial da Saúde, e o edentulismo, se o paciente tem ou não a necessidade de uso de prótese dentária. Então, conforme eu disse para vocês, no levantamento, tá? Epidemiológico, gente, quando nós vamos fazer a nível nacional, eu falei para vocês, a cada 10 anos, normalmente está sendo realizado a cada 10 anos, o último foi realizado em 2010, agora o próximo teria que ter sido realizado em 2020, mas devido à pandemia, ainda não temos nenhum dado ainda do levantamento epidemiológico, tá? Foi a dificuldade não teve como realizar esse levantamento, certo? Então, agora, teria que ter sido realizado, nós avaliamos todas essas doenças, tá? Cárie dentária, doenças periodontais, índice de maloclusão, fluorose, e os pacientes que têm a necessidade, tá? E que fazem o uso de prótese dentária, tá? Como que agora que eu falei para vocês, terminando a nossa parte teórica, que eu vou levar vocês comigo para as escolas, que eu acho que vai ter condição de nós realizarmos os nossos levantamentos, como que será realizado esse levantamento, tá? Primeiramente, esses exames vão ser realizados utilizando o espelho plano bucal, tá? A sonda preconizada pela Organização Mundial da Saúde, a sonda CPI, que eu acho que isso aí eu estou dando uma reprisada no final da aula passada, viu? Com luz natural ou artificial, isso depende muito de onde está sendo realizado o levantamento, sendo o examinador fica sentado e a pessoa também que está sendo examinada também sentada, tá? O local deve ser iluminado, que eu falei para vocês, tem que ter uma iluminação clara para poder enxergar, né, ali os problemas, tá, da condição bucal daquele paciente, tá, e também próximo a uma fonte de água,
próximo ali para poder facilitar ali durante os exames, tá? A Organização Mundial da Saúde, gente, ela não recomenda uma escovação prévia, tá? Mas antes da realização do levantamento, tá? E o exame com luz artificial. Porém, né, são altamente desejáveis se houver desejo de buscar informações referentes aos estágios iniciais da doença cárie. Então, no nosso caso, no exame que vocês vão trabalhar, nós vamos trabalhar, tá? Com luz artificial, tá? Luz, assim, dentro de uma sala, às vezes, onde, no momento, a gente não tem condição, tá? Porque é uma sala fechada e, às vezes, dependendo da unidade que nós vamos trabalhar, nós conseguimos realizar o levantamento em local aberto, iluminação natural, tá? A gente faz o possível, mas nem sempre é possível. E também, gente, por quê? Porque eu faço a escovação prévia antes, vocês vão realizar a escovação prévia, devido à facilidade de vocês conseguir enxergar, tá? A diferença entre cárie dentária, tá? E a placa bacteriana ali, tá? Vocês estão no terceiro período, estão iniciando ainda a parte para vocês conhecerem a doença. Então, é melhor, nós preconizamos aqui a escovação prévia para poder realizar o levantamento, tá? Quando é realizado um levantamento de longa escala, grande, maior, a nível nacional, até a nível municipal, isso depende muito das gestões, que há necessidade de avaliar a condição bucal da saúde ali do município, né? Normalmente aqui em Alfenas mesmo, há uns 2 anos atrás, teve um levantamento. Normalmente, são profissionais que vão realizar esses levantamentos, não realiza essa escovação prévia. Então, essa escovação prévia que nós realizamos é mesmo para facilitar mesmo vocês a diferenciar a cárie dentária, certo? Então, a sonda CPI, gente, não é para tomar muito cuidado no uso dessa sonda, porque ela pode, tá? Às vezes, onde que nós vamos tocar, vocês tocar ela, a cárie pode estar em estado avançado e pode causar um certo desconforto, até uma dor mesmo, tá? O paciente. Então, normalmente, nesses exames, vocês vão avaliar, usa um rolete de algodão, tenta isolar um pouco ali, faz um isolamento relativo ali naquele paciente ali, na área que nós estamos trabalhando ali, para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? E muito cuidado quando for tocar nas lesões, gente, tá? Ali nós não estamos fazendo exame clínico, vocês têm que entender essa diferença. Nós estamos fazendo um exame, um levantamento epidemiológico, avaliar se há presença de cárie ou não. No caso, nós vamos trabalhar com a cárie dentária. Se nós estivermos avaliando outras doenças também, tá? Então, nós vamos trabalhar com essas outras doenças. Nós vamos estar usando o índice referente, ou doenças periodontais, que eu falei para vocês, maloclusão, fluorose, dependendo da necessidade, o que nós vamos estar avaliando. No nosso trabalho aqui, eu vou trabalhar com vocês com a cárie dentária. Então, gente, esse cuidado que eu tô falando, olha para vocês aqui, eu acho que na parte embaixo aqui do slide de vocês, essa sonda aí não precisa nem levar, tá? Não precisa. Eu quero essa sonda aqui, ó, que tem a pontinha, tá? A pontinha arredondada, tá? Já mesmo para não provocar nenhum dano, até mesmo, gente, que pode acontecer de algum profissional, ele tá ali observando aquela cárie ali que às vezes está tentando remineralizar, não acontecer, não deixar, às vezes, lesar maior, aumentar aquela lesão ali, lesar mais, tá? Então, tomar muito cuidado, então, no uso dessa sonda, mesmo as de ponta arredondada. Então, essa de ponta fina aí, gente, não quero que vocês nem levem nos exames,
tá? A de ponta arredondada, provavelmente a periodontia pediu. Oi. Quando a gente for fazer esses exames... Você tá me escutando, né? Tô escutando. Quem tá falando? Isadora. Oi, Isadora. Pode falar. Quando a gente for fazer esses exames, você vai passar o que a gente precisa levar certinho? Sim. Porque às vezes... Passo, vocês já têm. Eu acho que não sei se você assistiu o primeiro dia de aula, Isadora. Eu já deixei a lista para vocês de material. No final, lá, olha para vocês. Tá junto com as matérias da primeira aula. Isso. Então, essa sonda de ponta romba, vocês vão precisar de uma caixinha para levar o instrumental, um espelho, rolete de algodão, tá? São poucas coisas, pouca coisa que vocês vão precisar lá, tá bom? Então, essa de ponta fina, gente, não quero nem... Isso aí vocês vão utilizar na clínica, nos estágios de atendimento, quando nós estivermos atendendo, tá bom, Isadora? Então, é a ponta arredondada, meio que tem uma bolinha na ponta. Você já tem essa sonda, não tem? Alguém responde para mim? Tem? O professor Rodrigo já pediu ela, não já? Eu acho que sim, a gente tem, Valdirene. Então tá tudo tranquilo. Uma caixinha também para carregar o instrumental de vocês, a sonda também, espelho clínico, com certeza tudo vocês têm. Isso eu acho que pede no primeiro período, tá bom? Então, assim, e durante a prova, eu não quero nem que vocês coloquem em cima da mesa, porque já teve aluno que tirou 0 na prova prática, gente, na hora de fazer o exame, eu fiquei impressionada. Poucas vezes, aconteceu uma vez, para falar a verdade, eu não sei o que deu no aluno, na hora do exame, da prova, na prova prática, ele usou a sonda, essa ponta aí, sendo que eu peço para nem levar, e todas as aulas a recomendação é a mesma. Então, gente, não pode. Isso aí, às vezes, é algo que nós estamos avaliando ali, se há presença ou não. A gente não tem uma certeza do exame, nós vamos fazer um levantamento de como que está a condição bucal ali, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com o uso dessa sonda, certo? Normalmente, gente, esse código que nós usamos, eu dou essa ficha para vocês, tá? E nós vamos preenchendo. Normalmente, o exame começa do lado superior, posterior direito. Começa no dente 18, se for a dentição permanente, se o indivíduo tiver toda a dentição, os 32 dentes na boca, que vocês sabem, tá? Uma dentição permanente completa, ela tem 32 dentes na boca, tá? E os dentes descidos, a dentição descido, de baixo, também o exame começa pelo lado superior, posterior direito, tá? E começa, tá? A dentição descido, elas são 20 dentes. Vocês têm que saber já, gente. Isso aí eu acho que vocês já sabem. E isso aí as pessoas perguntam. É muito importante. Tem coisas básicas, tá? Da odontologia que vocês já estão fazendo o curso que vocês têm que saber. Então, vocês vão ver. O dente 18, tá? Tem a casela. E lá, na folha, lá tem essa folha. No dente 18, e acima do dente 18 tem uma casela que vocês vão anotar. Se ele tá rígido, se ele tá cariado, se ele tá restaurado com cárie, tá? Se ele tem a presença, como nós vamos avaliar somente a cárie dentária, tá? Qualquer parede do dente, se o dente tiver a face oclusal totalmente rígida, mas a vestibular apresenta um ponto de cárie bem na região cervical, gente, ele é considerado cariado, tá? Se ele tá restaurado, o dente 17, se ele tá restaurado na oclusal e a mesial dele apresenta um ponto de cárie, tá? Ele é restaurado com cárie. Eu tenho a tabela, eu entrego a tabela para vocês na prova. Vocês vão ter que aprender a fazer o diagnóstico. Com isso, nas práticas, eu sento dupla por dupla. Eu sento com todos vocês. Dá tempo. Na primeira aula, às vezes vocês ficam na primeira aula prática, vocês ficam, às vezes, um pouquinho, às vezes, assustados, tudo, mas na segunda já fazem o exame sozinhos e depois eu vou sentar com vocês para nós conferirmos aquilo que vocês fizeram, tá? Vocês têm uma facilidade muito grande, vocês gostam muito da prática, então acho que é isso que ajuda muito
o trabalho, vocês desenvolverem esse aprendizado. Quando envolve a parte prática, é mais fácil que vocês já vão querendo saber mesmo, tá? Então, é muito importante, vocês iniciam o exame pelo lado superior, posterior, direito, tá? Vai do 18 até o 11, ok? 18 até o 11. Permanece o lado esquerdo, vai, aí vocês vão dar uma sequência, do 21 até o 28. Então, vai do lado superior, posterior, direito até o 11, depois o lado superior, anterior, tá? Na arcada superior do lado esquerdo, começa no 21 ao 28. Aí, vocês descem, vão no 38 ao 31, ok? Depois do 41 ao 48. Então, essa é a sequência, tá? Dos exames durante o levantamento epidemiológico. E eu gosto muito também, tá? Que na hora de vocês orientarem os pacientes de vocês, nossos pacientes, nós vamos estar lá atendendo, principalmente na escovação, vocês também façam essa sequência, que vocês vão estar dando início, tá? E às vezes a criança já começa a escovar ali, já escovei tudo, na hora que você vê, os dentes posteriores não foram escovados, aí aquela espuma da frício lá, acaba se achando que escovou, lava a boquinha, na hora que vai fazer o exame, tá todo cheio de placa, tá, de restos mesmo de alimento ali. Então, gente, procura orientar os pacientes de vocês, tá? A fazer a escovação do lado superior, posterior direito, depois vai para o esquerdo, desce no esquerdo e termina do lado inferior, posterior direito. Vocês começam no direito e terminam no direito, tá? Tanto durante o exame, tá? Quanto durante a escovação. Certinho? Mesma coisa, dentição descido. 55, tá? Vocês sabem que o dente 55... os molares permanentes, eles são dentes, tá? Que não apresentam na dentição descido. Então, a dentição descido apresenta o incisivo central, tá? O incisivo lateral, canino, primeiro molar descido, segundo molar descido. No espaço do primeiro molar descido, será o primeiro pré-molar. O dente 14, ou 24, ou 34, ou 44. No espaço do dente 55, tá? Que é o segundo molar descido, vai ser o segundo pré-molar. Ou 15, ou 25, ou o 35, ou o 45, tá? Então, depois que vão erupcionar os molares permanentes. Molares permanentes vêm após, tá? Os molares descidos, tá? Após o pré-molar. Isso é muito importante. Ficou claro, gente? Dá um feedback aí, por favor. Tá dando para entender? Tudo bem? Muito bom. Tá, então tá bom. Então fiquem muito atentos, gente, a essa aula. Isso aí é a parte prática de vocês, tá ok? Então, sempre inicia do lado superior direito, termina do lado inferior direito os exames, tá bom? Tanto para dentição decídua quanto a dentição permanente, ok? Olha aí para vocês verem. Oi. Dá uma olhadinha no chat aí. Chat, peraí. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem me perguntou? Vinícius, mas se nós vamos pegar criança, como vão marcar se ele tiver dente desse... Aham, Vinícius, na aula passada. Vinícius, então você é anatomia dental. Você tem que, eu vou dar agora cronologia de erupção e você vai ver a anatomia daquele dente, tá? Como é que é? Mas se nós... criança, marcar se eles tiverem dentes descidos permanentes. Vocês vão ter, sabe esse slide último que eu mostrei para vocês aí agora, ô Vinícius? Sim. Nesse slide, eu vou ter a casela, tanto vai ter ali
tanto para você a dentição permanente quanto a descido. A folha que eu vou dar para vocês realizar o exame, vão ter as caselas, você vai saber se o indivíduo, você tem que saber cronologia de erupção e anatomia dental. Se o indivíduo tiver, por exemplo, ele tem o dente 54, vamos supor, que é o primeiro, que vai ser o primeiro pré-molar, tá? Ou ele tem o 54, mas então ele não tem o pré, porque não erupcionou ainda, tá? Porque na hora que o 54 esfoliar, que eu falei para vocês, cair, aí vem o 14. Aí, se ele não apresentar nem o dente descido, nem o dente permanente, você vai colocar na casela não erupcionado. É isso que você perguntou? É, Vinícius? Ah, tá. Ótimo. Isso. Me interrompe mesmo, tá bom? Se o dente não tá presente, você vai olhar assim. O menino, o primeiro, vamos lá, mais ou menos 11, 12 anos, mais ou menos, que às vezes erupciona o segundo. Varia muito de criança, 10, 11, varia muito de indivíduo, tá? Ele não está presente, o primeiro, o dente 15, e nem o dente 55. Você vai colocar na casela não erupcionado, tá? Para o 15. Porque se o dente descido já foi, então você já esquece dele. Você já vai considerar o dente permanente. Certinho, Vinícius? Ótimo, adorei, viu? Vamos voltar lá. Enxergaram? Já voltei na aula, conseguiu enxergar aí, gente? Vinícius, dá um retorno. Oliver, ok? Tudo certo, Valdirene. Tudo Tá vendo ok. o preenchimento da ficha? Tá o slide aí? Então tá. Ó, gente. Sim, estava o slide. Tá ótimo. Então tá bom. Então, gente, o preenchimento da ficha, tá? Vai ser desse jeito, tá? Dente tanto para dentição. Já coloquei até em cima ali, ó, o dente descido e o dente permanente. Ok? Vocês vão ver, avaliar. O nosso trabalho, gente, vai ser somente na coroa, tá ok? Nós vamos avaliar, trabalho que eu vou orientar vocês a examinar o estado da coroa do dente, tá? Então, a coroa será avaliada, ela que eu falei para vocês, todas as faces, tá? Se for um dente posterior, vai ser oclusal, mesial, distal, tá bom? Lingual ou palatina, então vai ser todas as faces, que eu falei para vocês. Se uma face apresenta, tá? Se uma face apresenta cariado e somente um pontinho na cervical, o dente é considerado cariado. Tem uma restauração satisfatória na oclusal, mas a lingual, a palatina daquele dente apresenta também um ponto de cárie, restaurado e com cárie. Se tiver restaurado, satisfatório, restaurado, sem cárie, satisfatoriamente, que eu vou mostrar isso para vocês. Então, gente, ó, o que eu falei para vocês, eu vou agora mesmo mostrar a outra tabela ali para vocês observarem, verem como que funciona. A situação da coroa dentária, a situação da raiz da raiz e a condição qual o tratamento. Lembra que eu falei para vocês na aula passada que nós vamos tentar ser resolutivos ali? Aquele paciente que tem a necessidade de um tratamento, gente, nós vamos encaminhar esse paciente, tá? Para ali a clínica. O que vocês vão pegar? Na ficha, o Joãozinho. Joãozinho tem necessidade de atendimento, tem 6 anos e necessidade de ser atendido lá na odontopediatria. Nome dele completo, a professora, o contato dele, o nome dos pais, e vocês vão me entregar, tá? Nós vamos mandar, vocês mesmos vão fazer o encaminhamento. Vão mandar uma carta para os pais, entrega para a diretora da escola, a diretora entrega para os pais, para encaminhar tal a data, a gente vai ver na faculdade, eu vejo, normalmente eu estou junto com vocês, para a gente tentar encaminhar. Porque não adianta nada também nós ir lá, vocês aprenderem a fazer levantamento, e a gente não ser resolutivo para os nossos pacientes, que é o mais importante que o paciente precisa, né, gente? Vocês vão estar ali trabalhando, mas o paciente também precisa da assistência, precisa de atendimento, ok? Então, gente, essa é o sentido, tá? Como vocês vão realizar o levantamento. Situação da coroa, tá? Do lado direito, que eu já vou repetir, do lado direito superior posterior, vai para o lado esquerdo,
superior posterior, desce para o lado inferior, tá? Face do lado inferior esquerdo e conclui do lado inferior direito. Certinho? Tá bom? Não tá. Eu tenho isso, deixei tudo isso para vocês, essas aulas todas, muito material. Eu deixo muito material para vocês, deixo as aulas com 2 aulas de antecedência ou até mais, tá bom? Então fiquem atentos lá, essas aulas são muito importantes. Da codificação das condições dentárias durante o levantamento. Olha o que eu falei para vocês. Vinícius, ó, cronologia de erupção. Dentição descido, mais ou menos, tá? Que vai erupcionar, tá? O incisivo central inferior, que é o primeiro dentinho, tá? A erupcionar na criança. Você pode ver, a criancinha, ela já tá sorrindo ali, que sorrisinho ali. Os primeiros dentinhos são os centrais inferiores, certo? Depois, o central superior, central e lateral superior. Então, erupciona 2 dentinhos inferiores. Essa tabela, eu gosto que vocês imprimam e levem ela na aula prática, tá? A ficha eu dou para vocês, mas essa tabela é importante para vocês. Facilita muito o trabalho de vocês durante as nossas práticas, tá bom? Então, o primeiro dente a erupcionar vai ser o incisivo central descido, viu, gente? Incisivo central inferior, tá? Depois, os incisivos superiores, tá? Depois vai ser o lateral superior, tá? Lateral inferior. Depois, vocês vão, os caninos inferiores, tá? Com 1 ano e meio, mais ou menos. Depois, o primeiro molar descido, 1 ano e 2... Desculpa, o primeiro molar descido, 1 ano e 2 meses. Depois, que vai ser o canino. E depois, o segundo molar descido, que vai ser mais ou menos 2 anos e 2 meses, mais ou menos. Então, o último dentinho a erupcionar é o segundo molar descido, na dentição decídua, tá, gente? Então, é um dente que tem que ter um cuidado especial, porque ele vai ficar um tempo, tá? No sentido da gente orientar os pais a ter cuidados, tá? Com a saúde bucal dos filhos, gente. Então, desde o momento que erupciona o primeiro dente, o primeiro dentinho já inicia a higienização da cavidade bucal. Muito cuidado quando vocês forem orientar, não engolir pasta de dente, as pastas são fluoretadas, tomar muito cuidado com fluorose, isso é muito importante vocês terem essa noção, viu? Os pais até 6, 7 anos de idade, eles têm que supervisionar a escovação dos filhos, não deixar engolir pasta de dente, viu? Que pode vir desenvolver a fluorose. Certo? A dentição permanente. O primeiro dente a erupcionar na dentição permanente, gente, é o primeiro molar, tá? Primeiro molar, mais ou menos 6 anos de idade. E é um dente que ele é muito, assim, ele sofre muito processo da doença cárie. Por quê? Porque, às vezes, os pais acham que esse dente é dente descido, porque a dentição descida tem que ser muito assim, não são todas as pessoas que valorizam, o dente vai cair mesmo. Esse é um problema seríssimo, gente. Não, tem que ser escovado. A partir que erupciona o primeiro dente, já tem que higienizar a cavidade bucal da criança, tá bom? Então, 6 anos de idade, o primeiro molar permanente, ele é erupcionado e tem que ser muito bem escovado, tá? Evitar ao máximo a dieta cariogênica, dieta com açúcar, orientar os pais. Criança não pode dormir sem escovar os dentes, tá bom? Então, isso são todas essas orientações que nós vamos estar trabalhando lá nas escolas, nas creches, orientando as crianças, passando as orientações para os professores e passar essas orientações para os pais. Então, um trabalho amplo, muito bom, muito interessante, que a gente procura passar isso para as crianças nossas lá nas escolas. Então, gente, o primeiro molar, não se esqueça, o primeiro molar permanente, ele é erupcionado com 6 anos de idade. Depois, tá? Porque não caiu normalmente, às vezes, não esfoliou nenhum dente, tá? Aí vai esfoliar os incisivos centrais, tá? Os incisivos, tá bom? Então, normalmente, depois, 7 anos, aí que vai começar, isso varia, viu, gente? A gente fala 7, mas é uma média, tá? Os incisivos centrais, tá? Vão esfoliar, tá? Às vezes a criança começa com a janelinha,
ali, né, que a gente fala popularmente, naquele espaço ali, fica sem ainda, o dente não foi erupcionado, aquilo que o Vinícius me perguntou. Valma, eu tô fazendo levantamento. Ele tem, gente, o primeiro molar, o dente, tá, o primeiro molar permanente, com 6 anos. Mas, com 7 anos, o incisivo central dele ainda não erupcionou. Tá? Os incisivos dele não erupcionaram. Então, gente, a gente tem que ficar muito atento, tá? Para saber, tem que contar ali quantos dentes, os espaços que estão ali com o dente não erupcionado, para vocês não fazerem confusão. Então, tem que ficar muito atento. São 20 dentes descidos, tá? Então, o espaço ali tem que ter um espaço de 20 dentes. O dente que o paciente esteja presente na boca do paciente ou não, ok? 8 anos, gente, os incisivos laterais, ok? Então, os incisivos, 6 anos, os primeiros molares permanentes. Aí, com 7 e 8 anos, esfolia, tá? Os incisivos, central e lateral, ok? Depois, gente, com 10 e 11 anos, vão esfoliar, gente, o primeiro e segundo molar descido, que vai erupcionar o primeiro e segundo pré-molar. Lembra disso que eu falei para vocês? Então, o primeiro molar, tá? Descido, vai erupcionar no espaço dele o primeiro pré-molar. E o segundo molar descido, no espaço dele, vai erupcionar o segundo pré-molar, tá? Nessa faixa mais ou menos de 10 a 11 anos. Mais ou menos, com 12 anos, vai erupcionar os caninos. Aí vai esfoliar o canino. Vocês podem ver, a criança deve ter, às vezes, os dentes, os incisivos bem já grandes, bonitos, e tem ainda aquele canino pequeno ainda. Isso não é difícil, a anatomia não é difícil nós observarmos os dentes descidos, a diferença de dente descido e dente permanente, tá? Mais ou menos 12 anos, dente descido, tá? E o segundo molar também, segundo molar, na faixa de 12 anos, o canino e o segundo molar, nessa faixa. É uma média, viu, gente? Mas, normalmente, a cronologia de erupção é essa. 6 anos, primeiro molar permanente. 7, 8 anos, os incisivos, tá? 10 anos, primeiro pré. 10 e 11 anos, os prés, vamos falar assim. 12 anos, canino e segundo molar. E 18 anos, terceiro molar, que é o siso, o dente do juízo, né? Muitos aí devem estar com siso aí, fazer extração. Muitos também já não tem mais, tá? Ele já não tem o germe dele, que é normal, tá? Alguns não terem, minhas filhas mesmo não tem, uma não tem. Então, é normal, tá bom? Então, gente, vocês têm que ficar muito atentos, essas duas tabelinhas, tanto a cronologia de erupção de dentes descidos, quanto a cronologia de erupção dos dentes permanentes, vocês terem mais ou menos, tá? É uma média. Valdirene, Tá? Oi. esse primeiro molar, às vezes muda muito, né, a idade, porque geralmente a maioria das crianças extrai primeiro os incisivos centrais, né, os laterais. Confunde, viu? Quem tá falando? A Isadora. Isadora, o primeiro molar, normalmente, ele erupciona antes da esfoliação dos incisivos. Isso é um problema seríssimo, Isadora, que a gente tem que orientar muitos pais, tá? Porque, às vezes, os pais acham, tá? E o primeiro molar, ele erupciona antes da esfoliação dos incisivos, tá bom? Então, 6 anos de idade, a criança é pequenininha, a gente acha que aquele dentinho lá no fundo, ele sai aquela panela, como é que ele sai? O dente grandão, eles têm os nomes populares aí, sabe? Então, ele erupciona antes dos incisivos. Pode pôr isso, tá? Normalmente, é nas cronologias normais de erupção, os primeiros molares permanentes, tá? Porque o primeiro molar descido e segundo molar descido vão erupcionar os prés. O primeiro molar permanente, ele vai erupcionar e vai ter os primeiros molares e segundo molares descidos. Tá bom? Ah, entendi, é verdade. Não se esquece disso. O primeiro molar permanente com 6 anos, 5 anos e meio, 6 anos e meio no máximo, é uma média. Ele erupciona antes dos incisivos esfoliarem.
Tá bom? Não, isso aí não muda, ok? Certinho? Agora, se a criança não tem, por exemplo, ela esfoliou, ela não tem, às vezes, ela pode dente ter cariado, e infelizmente, às vezes, algum dentista, meio, às vezes, um pouquinho ali, não observou ali, extraiu, vem a cárie, tem que tomar muito cuidado, por isso que eu falei para vocês, tem que orientar os pais a escovarem mesmo, principalmente nessa faixa etária, e erupcionou o primeiro dente descido, nós temos que orientar os pais a higienizar o dente, a escovar, evitar uma dieta cariogênica, evitar colocar açúcar no leite, na mamadeira, evitar muito doce, pirulito, bala, tudo que é doce, gente, evitar para não ter a cárie. E o que é mais importante, gente? A escovação, que é importante, né? A escovação. O indivíduo que escova o dente pelo menos umas 3 vezes ao dia e não dorme sem escovar, gente, ele não tem a doença cárie. Tá bom? Então, viu, Isadora? Então, 6 anos de idade, antes, se uma criança tiver dente descido, ela tá com 5, 6 anos, você já pode olhar na boquinha, conta, começa a contar.